Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 837 de One Piece, Luffy versus Comandante Cracker. Nas últimas edições dos podcasts a gente tentou fazer um esquema meio tipo de descrição do capítulo e depois a discussão. Só que dessa vez a gente vai tentar mudar um pouco para dar uma encurtada, uma enxugada no tempo do podcast. Mas vamos ver se vai dar certo. É legal essa parte que a gente tá testando, né? Sim. Métodos diferentes pra gente ir acertando. É uma fase de lapidação, mas por enquanto ainda dá tudo certo. Sim. Então vamos bem rápido, bem breve. O que aconteceu no capítulo? Foi basicamente a luta, né? Como o título do capítulo foi a luta do Luffy versus o Cracker. Foi assim, a maior parte do tempo, enquanto rolava a luta, a Nami teve também um confronto contra a Brilli. Os dois, a Brilli deu uma explicada mais ou menos o que estava rolando na ilha e por que eles iam meio que perder de qualquer jeito. Ela teve um confronto lá com a Nami soltou um raio nela, acabou caindo lá e morrendo não, né? Ela só desapareceu temporariamente, né? No portal lá. E One Piece a galera não morre, né? E aí no final foi basicamente a luta do Luffy e o Cracker dando, né? Falando que não teria jeito de salvar o Sanji e que basicamente tipo o Luffy estaria ali meio que perdendo o tempo dele, porque se o Luffy chegasse no Sanji tentando recuperar ele ia falar que era pra sumir dali, porque o sangue real do Sanji, tipo, ele já não mais quer ficar entre os Mugiwaras, ele quer realmente seguir essa parte aí casar e seguir com a linha real dele, né? Que isso estaria no sangue do Sanji. E aí o Luffy fica putaço e faz um Gear Force lá. Porque antes disso a luta tava assim completamente contra o lado do Luffy, né? Ele tava perdendo feio. E aí ele libera o Gear Force e dá um puta soco lá que quebra a defesa do Vale ressaltar que nesse capítulo aqui na batalha, o Luffy usou praticamente quase todas as habilidades que já tinha mostrado de evolução. Usou aqui Hawk, os golpes com Hawk que meio que pega fogo. Usou o Elephant Gun, usou o Gears, o Third, o Fourth, usou a porra toda, mano. Só pra quem não viu o capítulo, né? Bom, o que você achou aí? Vamos primeiro com você. Olha, esse capítulo aqui, ele começa assim, ele já começou, tipo, muito bom, com muita coisa acontecendo, e ele continuou, assim, o capítulo inteiro tem muita coisa, assim, que legal de comentar. Vamos começar aqui, ó, eu tava lendo, começa que me botou de volta a galera do Ruivo, né, naquela capa que a gente já tinha comentado, que a gente gosta de ficar vendo, né, as capas dos capítulos. E a galera do Ruivo foi mostrada. E é legal que ele envelheceu a galera também, sabe? E um deles eu nem reconheci, né? O próprio Yasop, o pai do Sop aqui, o que tá como principal na capa, eu meio que demorei um pouquinho pra reconhecer ele. Fazia tempo que ele não mostrava como tava a galera do Ruivo, né? Achei bem legal, assim, é interessante ver como o povo também evolui. E é bacana que se um dia eles aparecerem no futuro, né? Eles vão aparecer desse jeito, mudado, e você vê a evolução deles. Muito legal, mano. As capas do Oda são magistrais. Uma coisa que eu não lembrava, faz muito tempo que eles não apareciam, eu não lembrava exatamente desses caras, tirando o Yasop eu reconheci, mas os dois caras, tipo, esse cara da tatuagem do dragão, eu fui até tentar pesquisar, se tipo, que símbolo é esse, tipo, acho que ainda não tem uma explicação, né, é uma coisa meio que desse cara, e o outro cara foi mais difícil, tipo, eu vi a imagem quando eles aparecem em Marineford lá, quando o Shanks aparece para deter, foi a vez que apareceu esses caras. Eu acho que foi a última vez também. Só que aí eu notei um negócio, que eu acho que o Oda, ou ele vai
ter uma explicação, assim, muito X, assim, do que é, ou foi um erro mesmo dele, porque esse mano do macaco, na cena, tipo, que ele apareceu em Marineford, ele tinha uma cicatriz no olho. E, tipo, aqui ele não tá. E, tipo, eu fiquei olhando isso e eu falei, nossa, que bizarro. E, tipo, o cara atrás dele é um mano que também apareceu, que ele também apareceu, tipo, na página que toda a tripulação aparece em Marineford, ele também aparece bem no cantinho, parece, tipo, ser um cara meio bestial, assim, né? E aí o resto não dá pra ver muito bem. Mas, tipo, esse mano do macaco, ele já tinha aparecido com esse macaco também, eu não sei se, sei lá, é um amigo dele, ou se é parte do poder do cara, sei lá, não dá pra saber, mas, tipo, ele aparece com uma cicatriz em Marineford. Eu não sei o que pode ter acontecido, ou se foi realmente aquela coisa que alguém vai falar no SBS lá do volume, e vai falar, não, isso aí foi, sabe, tipo, ele inventa uma desculpa na hora, assim. Mas, sei lá, tipo, foi algo que eu acabei reparando. Mas, nossa, nem de achando, nunca ia me ligar nisso. Mas fora isso do capítulo, né? Uhum. Mas aí, então, o capítulo começa e tá lá, tipo, o Cracker. E assim, de cara eu já reparei uma coisa que eu não tinha reparado antes. Esse cara tem 4 pés, mano. Sabe? Acho é que meio foi esquisito, eu nunca tinha reparado. Tinha 4 pés, as mãos, beleza, que multiplica, mas o pé não tava ligado. Então, basicamente nessa luta, né? Começa que a gente tinha acertado, eu falei, esse cara vai ser importante, o cara vai ser forte, né? E vai começar com uma luta, o Luffy vai, tipo, sabe? A gente acertou nas nossas previsões, isso eu já acho da hora, né? Porque a parte legal de ter um mangá interessante como One Piece é o lance de você tentar adivinhar o que vai ter, o que vai acontecer, né? E quando acerta, então, melhor ainda. Começou, ele já entrou no modo caralho, já começou a partir pro pau. Beleza, assim, eu achei bem legal. Não tem muito o que descrever, as lutas são bem bacanas sempre. Gostei que o cara realmente era bem forte mesmo. E a luta dele em si, cara, bem trabalhadinha, mostrou, é o que eu falei no começo do podcast, achei legal que ele mostrou várias técnicas do Luffy, já começou com Gear Third, depois passou lá para aquela parte que ele usa aquele Hawk, os golpes do Falcão que pega fogo, né? E usou pra meio obliterar e mostrar que o Luffy ainda é forte quando o Luffy tava apanhando. Começa com o Luffy, ele começou apanhando legal no começo, né? Apanhando bem, por sinal. Isso foi bem interessante. Se o Luffy já tá apanhando bem. E um aspecto que eu achei interessante do capítulo foi a Brulha falando lá, aquela parte que ela pega e começa a falar, tipo, olha, vocês acham que vocês são demais, mas, assim, eu tô cansada de ver gente igual a vocês, que ganha 15 minutos de fama, chega aqui e acha que, tipo, tá podendo, mas não tá podendo. E, assim, antes de mais nada, quando a pessoa fala isso, é característico de vilão falar isso. Mas ela começou a usar exemplos. E exemplos que a gente sabe que é tão pica grossa quanto o Luffy, né? Que é da galera do Supernovas, né? E mostrou que um deles se rendeu, o outro ainda conseguiu derrotar um, mas se fudeu depois pra esse Kraken. E o resto tudo tomou um pau. Eu falei, nossa, mano, então a coisa aí ficou séria mesmo, né? Aquele senso de seriedade continua e ele só tá aumentando o Oda, né? Com relação a esse universo novo onde eles estão, né? Que é o universo de enfrentar a Mama, um Yoko logo de cara. Isso aí pra mim, olha, tá muito legal. Tem realmente que pegar e mostrar que, sabe, não é só porque teve time skip e enfrentaram os tritões ali que eles já podem enfrentar o resto do mundo tipo, inteiro. Porque assim, se o Luffy já virar super overpower agora, também nunca mais, assim, com o andar da carruagem, que a gente já sabe que o One Piece tá aos 65%, 75%, ainda falta muito. Se falta muito, o Luffy ainda tem que aprender coisa, ainda tem que evoluir. Se ele já tá overpower e começar a enfrentar o Yoko de cara a cara, que o Yoko é o top do mundo, não pode, né? Senão, pô, o que a gente pode esperar pra frente, entendeu? Então, foi legal ele diminuir um pouco essa parte da galera do Luffy, que até agora só tinha, tipo, sabe? Tinha sido super valorizada em todas as sagas, sabe? Um golpe derrotava a porra toda, não apanhava muito, enfim. Essas coisas, né? Nesse aspecto eu gostei bastante. Aí mostrou um pouquinho da Brulé também, com a Nami. Assim, é legal que a Nami mostrou um pouquinho do golpe dela, mas assim, a Nami ela tá sendo meio que deixada de lado com relação a poderes, né? Até o que ela aprendeu mesmo de quesitos de navegação e tudo mais, ela não tem se mostrado muito assim o que ela aprendeu de novo, assim. Até agora meio que deixando ela de lado um pouco com relação a isso, né? Mas é normal, o Sanji passou 2 anos aí sem ver o cara, né? E ela mostrou um rainha, então é bacaninha de ver ela se mexendo, né? Que mais? A Brulé apareceu aqui, ela tentando pegar a Nami também. O cara salvou ela, não esperava desse maluco salvando ela, fazendo qualquer coisa nesse capítulo. E outra coisa que eu achei engraçado que a gente também acertou foi aquela árvore do Bigodon, sabe?
A árvore ali, ela é totalmente inútil. Ela, não esqueça de mim. E nunca mais ela aparece, sabe? É tipo um personagem galhofa, cara. Você pega esse personagem e você vê que assim, ele foi feito pra ser galhofado assim, na hora, sabe? E aí, assim, não tinha como errar. Isso aí foi acerto dano crítico, né? E você, que você tem alguma coisa pra ponderar aí? Depois se eu tiver, eu vou falando. Bom, eu assim, no geral, então, foi um capítulo bem difícil, assim, porque assim, no começo eu tava gostando pra caralho. Tipo, toda essa parte da luta, eu achei que, sabe, eu tava duvidando nos capítulos anteriores que ia realmente rolar uma luta. O final do outro capítulo teve aquela tensão de tipo, vai rolar. E mostrou a recompensa do cara, mostrou o poder e falou, nossa, esse cara vai ser um puta de um trabalho se tiver realmente uma luta. E aí quando eu vi o título do capítulo, eu falei, ótimo, vai ser realmente isso. E aí eu comecei a ler e foi uma luta constante, comprovou um negócio que eu tava meio cético que ia ser, que ele tinha um hack. Então assim, comprova que no capítulo anterior, aquilo que ele gritou foi realmente o hack e provavelmente o hack da realeza lá. Então ele assim, é muito poderoso esse cara. E o capítulo todo comprovou, porque assim, pouquíssimos, se você parar pra pensar, pouquíssimas partes em One Piece, assim, o Luffy começa já apanhando que nem, sabe, louco, assim, sabe, tipo, geralmente começa, tipo, numa luta mais equilibrada. De se conhecer o inimigo, né? E geralmente ninguém mostrando as cartas tudo geralmente no começo. Geralmente ele apanha, tipo, sei lá, quando é o chefão. Quando, tipo, em Alabasta, ele apanha do Crocodile pra depois lutar com ele na cidade. O Don Quixote também, ele apanhou no começo pra depois voltar. Então, assim, pra esse cara, ele já começar a apanhar, a primeira coisa, assim, todo o tom do capítulo começou a me lembrar um pouco Shabond, assim, do tipo, vocês estão muito longe desses caras. Não sei o que vocês estão fazendo aqui ainda. E todo o discurso da Billy foi exatamente para. Eu achei assim interessante porque o capítulo ele amarrou duas lutas para dar exatamente esse tom, o mesmo tom, que é o tom assim de tipo, vocês vão perder, vocês não têm capacidade ainda de lutar contra esses caras e você olha com o que vocês estão enfrentando. E questionando exatamente, também no final, questionando um pouco do porquê que eles estão ali e se vale a pena passar esse risco todo. Então, assim, eu achei interessante isso, só que eu achei que foi extremamente anticlimático o final. Assim, ele me quebrou de um jeito como poucos, assim. Eu achei, tipo, o Luffy, a gente sabe que o Luffy ele é o protagonista e é shonen, e tem muito protagonismo na maioria das séries, só que o One Piece geralmente ele é aquela coisa de valorizar um pouco a luta para assim, em todo momento, para quando chegar nessa parte da perda e do contrário também, né, quando o Luffy consegue dar a volta por cima na luta, geralmente é um negócio que você sente, tipo, toda a dor e tal, para ele conseguir superar aquilo. Só que nesse foi assim muito rápido, foi um capítulo. Ele tava perdendo muito fácil para ele simplesmente tipo usar o artifício do Gear 4 e, tipo, já estraçalhar o cara. E, tipo, eu achei isso muito, sabe, pra acabar com um capítulo desse jeito, quebrou muito o clima do resto do capítulo. O resto do capítulo, o discurso do capítulo era exatamente esse negócio de vocês não estão preparados para esse cara e vocês vão penar bastante para isso. E ele usar o Gear Force, beleza, o Gear Force, tipo, é meio que agora o novo Super Saiyajin, assim, máximo dele, e, tipo, ele só usa nas últimas instâncias. Só que isso também me questiona outra coisa. Tipo, se ele já utilizou isso agora, eu tô com medo do Gear 4 começar, tipo, se tornar um Saiyajin, sabe? Um negócio que, tipo, ele vai fazer isso agora normal. Tipo, ele vai entrar nesse modo toda hora. Coisa que até hoje a série, que também é um artifício de shonen, que é muito utilizado e que às vezes é utilizado assim de uma forma meio porca pelos autores, tipo... vi de Bleach, vi de Fairy Tail, vi de, sei lá, até o próprio Dragon Ball, né? Mas assim, tipo, de sempre, de uma hora assim, aquilo que era meio que especial virar uma coisa meio mundana do poder do especial do personagem. Por exemplo, sei lá, se a gente lembrar eu acho que uma das pouquíssimas séries, um dos pouquíssimos autores que é genial nisso é o Togashi. Que, né, tipo, Yu Hakusho e Hunter
o personagem, quando ele usa, tipo, o último artifício dele, é pra utilizar o último artifício. Tipo, ele quase morre, geralmente. Ele nunca mais utiliza aquilo pra nada, sabe? Tipo, é uma vez só. Isso se não pegar e ficar mais fraco depois seguida, né? Exato. Então, assim, One Piece, beleza, ele não é desse nível do Togashi, tipo, utilizar uma vez, só que o Gear Second e o Gear Third eram, tipo, bem pontuados nas lutas quando foi apresentado até mais ou menos o update do Luffy, que agora é o 4. Só que agora o 4 acabou de ser apresentado e ele já, tipo, já tá usando, assim, sabe? Beleza, esse cara é forte, mostrou que ele é bem forte, mas eu não senti clima, mudou muito rápido a tensão, assim, pra, tipo, você tá perdendo muito, agora você foi facinho, deu um tapa, o cara já saiu voando, sabe, tipo, será que a luta vai acabar aí? Tipo, um cara de 800 milhões de berries, tipo, que tem hack, e o caralho todo, perdeu assim, entendeu? Eu achei, deu um ponto bem negativo pra mim pro resto do capítulo por causa disso. Que pra mim perdeu o feeling no final, entendeu? Entendi. Esse lance também, assim, eu achei também, eu consegui sentir a quebra de ritmo, né? No ritmo do Luffy perdendo pau, soltou o Kong Gun lá e tipo, virou o jogo, né? Assim, me lembrou até um pouco uns feelings que eu tinha de vez em quando, sabe, de sentimentos assim, que eu tinha com Bleach, sabe? Eu sei que é quase uma blasfêmia falar isso, mas tipo, mas tipo, aquele lance de tipo, o cara tá apanhando, nossa, por essa você não esperava, sabe? E tipo, vira o jogo. Claro que Bleach, não vamos nem começar a falar disso aqui. Eu tive um pouco desse feeling, realmente quebrou. Mas eu, ao contrário de você, eu não tive muito problema com isso, que eu consegui sentir um pouco como se fosse aquele lance assim. Olha, esse cara é um general, tal. O Luffy é forte, bacana. Ele recebeu as provocações, ele tomou um pau muito grande e ele virou um pouco o jogo com a última cartada dele. Ou seja, continuou um pouco naquele lance de mostrar o como o Luffy tá despreparado. Se o Luffy já, tipo, em 1 minuto de luta, ele tomou um pau e teve que usar a cartada final dele com, tipo, um dos comandantes que provavelmente, assim, no estilo shonen de ser esse cara o mais fraco dos 3 que sobraram. Então, assim, cara, eu consegui sentir aquele negócio assim, manteve o lance de mostrar que o Luffy não tá preparado. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Assim, acho que a sua análise tá excelente, é bem isso aí mesmo. Só que assim, não me incomodou muito assim com relação a sentimento, sabe? Eu quando tava lendo, eu li e falei, pô, me quebrou um pouco a expectativa, mas o sentimento foi não. Isso aí, tipo, mostrou que o Luffy, ele tipo, gastou tudo que ele tinha, tipo, pra quebrar só o escudo do primeiro maluco, sabe? O Luffy tá fraco. O Luffy não pode continuar desse jeito aqui. Então, assim, não me incomodou. Mas perfeito, a sua análise, concordo com tipo, tudo que você falou. Foi bem isso mesmo. Assim, e o interessante é que por conta disso, tipo, eu acho que uma das coisas que mais ficaram interessantes no capítulo geral, assim, de você olhar no geral do capítulo, foi a parte da Brilli, porque não exatamente por causa dela, que ela, né, não é, assim, um personagem maravilhoso, até agora, pelo menos, mas, assim, tipo, o que ela falou e todo o que aconteceu ali, porque eu achei interessante pelo poder dela, assim, dela ter utilizado. Primeiro que ela utilizou, né, aquele negócio do espelho, tipo, ela entrou no espelho pra cair no chão pra, tipo, aparecer por trás dela. O que me faz pensar que, assim, a luta temporariamente acabou aí. Só que eu duvido que ela não volte. Na minha opinião, ela vai voltar, certeza. Isso aí foi só um contratempo pra ela. E a parte legal que você falou é bem isso mesmo. Pra mim não foi nem a parte do poder, que ela mostrou que caiu o espelho. Então, pra mim foi o lance das explicações dela, que ela falou do Supernova, sabe? O que ela explicou de contexto, que botou muito mais peso na história. Mostrar que, assim, com um exemplo real, sabe? Não falar, eu já vi pirralhos como você. Como, por exemplo, os caras que você tá acompanhando desde o começo. Então, pô, aí ganha muito mais peso no que ela tá falando, sabe? É botar as cartas na mesa e falar assim, olha, eu tô falando com propriedade, entendeu? Isso, pra mim, isso foi o que valeu no capítulo, na parte dela. Por isso que eu gostei da parte dela. A parte dela como luta, achei bem bosta, pra falar a verdade, sabe? Então, eu que assim, essa parte que ela falou dos personagens supernovas, tipo, me fez ir atrás, assim, me fez ir atrás dos capítulos das últimas vezes que eles apareceram. Então eu dei uma olhada o Gangbad, tipo, já tinha aparecido uns capítulos atrás, a gente tinha, né, ela esclareceu porque que ele tava ali com a Big Mom e com a Lola,
né? Que ele meio que, tipo, ele quase se fudeu ali, tentando entrar no território dela, mas aí ele soube, né, direitinho, assim, ele que trabalha com máfia, ele deve ter entendido ali como funciona o esquema, e aí ele acabou se aliando a ela, né? Ao invés dos outros. O Rogue, a última vez que a gente viu ele foi exatamente na apresentação do Kaido lá, né? E ele apareceu todo ferrado. Ele é aquele cara que parece que vem de Skype, né? Porque tem as asinhas. Então, o Kaido, ele tava numa ilha, né, do céu, e ele tava pra se jogar lá, né, e aí o Uroki tava lá, só que ele tava todo meio detonado, e isso não foi explicado. O que eu gostei toda essa parte da Brilli, é que ela deu uma esclarecida bastante, porque, né, entre as sagas tem aqueles capítulos que o Oda, ele joga, assim, ele pontou algumas coisas de cada personagem, e meio que deixa ali. Com isso, ela deu uma amarrada boa no que tinha parecido, tipo, dos personagens do Supernovas. Tipo, o Rogue, a posição dos dois personagens, do Kid e do Apple, pelo que dá pra entender até agora, eles tinham, esses dois, especialmente, eles tinham ficado do lado do Kaido. Eles estão do lado do Kaido. Principalmente o Apple, porque uma das últimas vezes que ele apareceu foi quando o Kaido caiu. Ele caiu daquela ilha, ele foi parar num lugar onde estava o Apple. Ele caiu diretamente na frente do Apple. E aí depois, acho que o Apple... que eu li isso no wiki lá do One Piece, que é muito útil quando a gente tem que lembrar das coisas. Nossa, como é. Uma boa dica para os ouvintes aqui, ó. Qualquer de alguma coisa que a gente falou do passado, cara, busca no wiki. O One Piece Wiki do inglês, porque o do português não é muito bom. Mas o do inglês é sempre super atualizado, assim. E aí, tipo, o Apo, ele parece... Teve um momento depois que ele apareceu falando com alguém e chamou o Kaido de Kaido-san, eu acho. E aí, tipo, já dá meio que parecer que ele é. E o Kid, ele tinha confrontado, na verdade, eu falei que ele estava aliado, mas eu acho que ele não, ele confrontou o Kaido, e aí tem uma das últimas vezes que ele apareceu, ele estava todo detonado, tipo no chão, todo sangrando, porque eu acho que ele tinha enfrentado ele, alguma coisa assim. E com isso, com a Brilli falando que ele também já foi lá pra Big Mom, ele também perdeu, questiona uma coisa assim, tipo, até agora a gente, sei lá, desde Shabond, a gente, né, conhece os Supernovas, principalmente de Shabond, foi ali que foi a apresentação, e o Kid, o LOL e o Luffy eram meio que os três grandes, por causa das recompensas, né? Só que, sei lá, tipo, até agora não teve, assim, o LoL já teve muita coisa, né, teve toda a saga lá, teve todo o passado dele, só que o Kid desses três é o que menos apareceu até agora. Ele apareceu meio que por trás das cenas, né, naquelas partes que tava falando do SED lá. Que ele queria comprar, tal. Só que assim, até agora o poder dele é muito da hora. Na verdade, quando ele foi apresentado, era um dos que eu mais tinha achado da hora, só que até agora não apareceu muito, tipo, ele lutando, ele enfrentando alguém. E ele pelo menos foi corajoso o suficiente de enfrentar acho que dois Yonkou já. Eu não sei se ele enfrentou diretamente a Big Mom, mas o Kaido, sim, supostamente sim. É assim, tipo, ele já apanhou. Então fica meio que a pergunta, será que, tipo, ele é realmente tão forte assim? Ou, sei lá, falando que a Big Mom jogou esses caras pro lado, o que isso quer dizer, sabe? Tipo, que quer dizer que o Luffy realmente... ele é mais forte que todos esses, então, porque ele tá meio que, tipo, batendo de frente com todos esses caras. Tipo, o Urogi sofreu para derrotar um comandante, né? Também a gente foi esclarecido aí de que existiam 4 originalmente. Quem derrotou o Urogi foi o Cracker, por sinal. Foi o Cracker? Foi, falou aqui. Não prestei atenção. Ela falou que ele teve que chamar, assim, que o cara, ele até conseguiu, um dos pirralhos até conseguiu derrotar um dos 4 comandantes. É por isso que agora só temos 3. Mas depois a Big Mom chamou o Cracker para resolver esse cara aí e ele se fudeu. Bom, enfim, mas essa parte pra mim foi a mais interessante porque, tipo, me fez assim, sabe? Eu sempre, sei lá, que é uma coisa também meu pessoal. Eu gosto, às vezes, muito mais de One Piece por causa do world building, né? Tipo, da construção de mundo, do que exatamente das sagas em si, assim. Porque eu acho mais, assim, interessante como ele amarra as pontas. Sim, sim. E aí, tipo...
Pra mim isso foi mais interessante do que a luta em si tá, tipo, da hora. Sabe, ele usando o Gear Third. Sim, e, né, como eu falei, a luta é excelente, maravilhoso, todos os golpes, mas a parte legal mesmo é a parte pesada de conteúdo. E o que você tinha falado nossa, rapidinho, o que você tinha falado lá da galera do Kid, do Supernovas lá. Então, mano, isso aí é uma coisa que tipo, eu queria muito ver. E ela a Brulha aqui só serviu pra me atiçar. Que é o lance da galera do Supernovas. Eu queria muito ver alguns personagens, principalmente, por exemplo, o Kid, que é o meu favorito dos Supernovas, tirando o Ruff, claro. Eu queria muito ver eles em ação, sabe? Mostrava algumas cenas deles, pô, um trabalho em cima deles. Eu queria muito ver isso. Claro que eu não acho que isso vai acontecer, entendeu? Tem muita coisa pra acontecer e acontecendo pra eles pegarem tipo, e meter um arco, ou por exemplo, dedicar alguns capítulos pra outra galera. Que também não vale só mostrar uma cena de alguém fudido. Eu queria ver um trabalho em cima. Não precisa ser tão profundo, tipo que nem foi do LoL, que mostrou motivações, passado e a porra toda. Só umas cenas ali, sabe? Tipo um doce, assim, um agrado, um mimo, sabe? Me vê um mimo dessa galera que eu gostei no começo de ver em Sabonde lá. Principalmente do Kid, quando ele mostrou que é magnetismo, eu falei, nossa, mano, esse cara aí, cara, ele já tem todo o estilo dele. Eu falei, nossa, esse aí. E assim, eles nunca mostraram nada. Eu não acho que vai mostrar também, eu não acho que é a hora de mostrar, mas puta, como eu queria ganhar um mimo desses caras. E essa Bruna só serviu pra me atiçar, igual você falou assim, sabe? Ela lembrou dos manos e falei, porra, mano, podia, né, sabe? Pra mim. Mas eu entendo que é gosto pessoal e que tipo, não ia dar certo no mangá, mas poxa, fico bolado, né? Infelizmente, tem um negócio que assim, né? Eu gosto muito de One Piece porque ele parece assim, ao contrário de algumas séries, ele não parece ser algo assim pensado na hora, sabe? Tipo, feito bem bolado mesmo. Ele parece que desde o começo ele teve um trabalho, sabe? De tipo, esse personagem vai encaixar aqui, outro aqui e tal. E aí ele amarra as coisas. Só que quanto mais também ele apresenta personagens, quanto mais, sabe, tipo, como é um mangá semanal, a gente acaba se apegando um pouco mais, às vezes, em certas coisas, certos momentos, certos personagens. E, tipo, como eu tô vendo aí com o final de várias séries aí que estão rolando aí, né, populares, tipo Naruto, Bleach, eu fico um pouco assim, com um pouco de tristeza, assim, de pensar que, com certeza, no final, ou vai virar, sei lá, o Senhor dos Anéis, que vai ter, sei lá, em uma proporção, seria como se One Piece tivesse uns 5 volumes depois da saga, finalizando todas as histórias. Porque é tanta coisa que com certeza vai ser deixada de lado. Porque não vai dar, sabe? Tipo, tem personagens que a gente sempre vai achar assim que eles vão aparecer depois, ou que eles têm que aparecer porque eles têm uma certa importância. Só que eu acho que assim, tem certos personagens que, a gente vão viu. Sumir, né, mano? Só vão sumir. Mas vão aparecer, entendeu? Sim. E é meio triste de pensar nisso, porque assim, sei lá, Naruto foi um pouco. Naruto tentou ser tipo, não foi a última vez, e aí fez aquela quarta guerra mundial que, tipo, foi um puta fanservice, só que isso também eu acho que é super negativo pra coisa. E o Bleach foi o exato oposto, que deixou um monte de pontas soltas, um monte de coisa que parecia que ele ia desenvolver pra frente, um monte de personagem que podia voltar, ou podia ser uma nova ameaça, né, tipo, sei lá, o Aizen ia poder retornar e tal, ficou meio que deixado de lado. Então, assim, tipo, um dos dois vai ser o One Piece, assim, eu não sei se, eu espero que tenha um final, assim, satisfatório pela história no geral, mas sempre, tipo, quem gosta muito da série, quem acompanha, com certeza vai ter personagem que vai ser meio que deixado de lado, as pessoas vão falar, e aquele personagem, e aquela situação, e aquela história, meio que aquele backstory, o que aconteceu com aquele personagem, né, tem muita história. Infelizmente, por ser uma série tão grande, por ser uma série tão, né, popular no mundo todo, eu tenho medo de que vá também ser levado pro nível Naruto, de tipo, quando acabar, já engata com um spin-off, entendeu? Com certeza não vai ser o Oda que vai desenhar, entendeu? Tipo, vai ser um negócio... é aí que mora o problema, né? Isso me entristece um pouco de pensar que, infelizmente, pelo mundo que a gente vive, essas coisas vão acontecer, entendeu? Mas enfim, assim, se viesse um spin-off, por exemplo, assim, depois, um spin-off de 3 capítulos e um volume único, sei lá,
tipo, do Kid, assim, pô, mano, escrito pelo outro, eu acho da hora, mas assim... Então, escrito por ele, mas... É o que eu falei, aí mora o problema, né? Não É. vai ser por esse cara, sabe? Vai vir aquelas histórias genéricas só pra lançar spin-off, Não, nem pensa nisso, que você vai ter 70 anos, você nem vai ter memória pra lembrar dessa porra, tá? Então, A tipo, maioria... relaxa que você vai estar velho o suficiente pra não se importar. A gente vê com a maioria dos autores de shonen, principalmente esses muito longos, que assim, acaba, o cara não quer mais nem pensar em fazer outra série, sabe? Tirando Nossa. o Togashi, que foi Verdade. o mais insano, de tipo, e na verdade o menos apropriado a fazer uma outra série, os outros, eles não fizeram, entendeu? Tipo, como chama? O Akira Toriyama, sabe, desde aquela época, tipo, o próprio Kishimoto, talvez aí, ele já começou a dar umas dicas de que ele vai fazer outra série, mas eu não sei se ele vai fazer uma série tão grande quanto Naruto, não, entendeu? Então, assim, é foda. Então. Oda, quando terminar One Piece, você não vai ver esse cara assim tão cedo, especialmente num shonen, eu tenho quase certeza, porque ele tá dando assim... Parece que é aquela série que o cara tá dando tudo de si. Todas as ideias que ele teve na vida dele. É a vida dele. Assim, o One Piece assim, é a vida do maluco. Assim, tudo, assim, é a carreira dele, é o portfólio, é o que ele faz, é o que ele pensa, é o que ele viu, o que ele respira. Quando acabar isso aí, mano, esse cara tipo, sabe, pelo amor de Deus, aposenta, mano. Vai tipo, sabe, pescar carpa no seu laguinho, na sua chácara. Né? Tipo, para com isso, dá um tempo, né? Porque, poxa, realmente, é só o que ele faz, assim, você vê essas paradas em material extra do One Piece, você vê que o cara, tipo, ele não tem tempo nem pra ele, assim, né? O que fazem obrigam ele a cuidar da saúde direitinho, porque, tipo, se ele não for morrer, tá ligado? E o resto do dia dele, tudo que ele faz é só One Piece, é só, ele não tem, sabe? Ele tem um projeto aqui, um projeto lá, e ele trabalha no One Piece. Não, One Piece é a vida dele, completa. Enquanto continua bom, a gente vai continuar também falando disso, né? Sempre. A gente já meio que falou no geral, assim, né, do que a gente achou. Então, assim, eu vou para notas logo. Começa você dessa vez, vai. Então, por causa disso, por causa dessa decepção no final, dessa quebra, meio que eu senti muito um anticlímax aí. Eu vou dar, assim... Eu percebi também que eu tô dando muito, tipo, ou 7 ou 8, sabe? Que eu não acho que também foi muito inferior aos outros capítulos. Comparado às últimas notas que eu dei, eu vou dar, tipo, um 7 pra esse capítulo, exatamente por causa disso. Eu tava, tipo, querendo dar um 8, 8,5. Mas, no final, por causa desse anticlímax, eu achei que quebrou um pouco. Pra mim, assim, né? Justíssimo. Honesto, né? Como diz o Jurandir, né? Honesto. Mas, assim... com relação às notas, eu sempre penso nelas antes, assim, eu vou certeiro. Eu vou certeiro mais uma vez. Eu dou 8,5 pra esse capítulo, tá? Assim, tá certo. Excelente pra mim. 8,5 é puta notão. Melhor que isso, vixe, só aquele do Sandy lá. Tá muito legal esse capítulo. Adorei. E daí eu gostei bastante porque eu acho que uma das coisas que mais me deixou uma alegria é que, tipo, eu acertei um monte de coisa que eu tinha palpitado, sabe? Isso foi legal. Assim, não, é muito louco quando você pega, tipo, você palpita, vai acontecer isso, e tipo, você acerta, sabe? É igual a galera que fica torcendo pro futebol, você acerta 2-1, pira, tá ligado? Não, eu piro com isso aqui, mas esse aqui é meu futebol, sabe? O Luffy vai dar um pau em alguém. Assim. É por isso que ainda vale a pena fazer essa palpitar, né? Porque às vezes a gente acerta. Às vezes não, né? Muitas vezes não, mas... A gente aqui no Samurai mesmo, no Samurai Chega, a gente errou, já acertou. E sempre eu comento, né? Falar, a gente acertou nisso aqui, a gente errou nisso aqui. É legal, essa é uma das minhas partes prediletas de falar sobre o mangá. Bom, vamos esperar aí para as próximas. Acho que semana que vem continua, né? Ainda bem, que ainda o Oda não vai parar. E é isso, então até semana que vem. Até semana que vem, galera. Deixa eu fechar um negócio aqui. Então, mano, eu vi o Get Down. Assim, você vai ver, né? E você chegou a ver só o primeiro episódio, né?
Eu vi o primeiro, assim, né, por causa como chama? Do tema, né? Eu tinha ouvido falar que era feito pelo Baz Luhrmann lá, e que é o cara do Moulin Rouge e tudo mais. E aí eu Uhum. fiquei interessado, assim, pelo assunto e fui atrás aí quando saiu. E como o Netflix também, né, tá ultimamente fazendo bastante coisa boa, então eu falei, deve ser, no mínimo, com qualidade, assim, né? E foi, tipo, eu não amei os personagens, assim, no primeiro episódio. Eu achei a história meio meh, assim, o jeito como ela foi tratada, principalmente no começo, mas depois foi meio que intensificando e achei, tipo, o final bem legal, as cenas, como chama, as músicas. Cliffhanger. Eu gostei, e as músicas, todos os climas com as músicas meio que combinava e tinha, assim, meio que um frenesi nas cenas, assim, eu achei bem Uhum. legal isso. Mas o que você É, achou? eu vi a série toda, né? Ah, Aí eu peguei, eu maratonei e passei, vi ela acho que num dia só. Porque são 6 episódios só, né? aham. E o episódio é longo, mas assim, são 6 só, não é muito, né? Então dá pra ver num tiro só. Olha, assim, o que você falou dos personagens e tal, eles dão uma melhorada legal. Assim, uma coisa que eu já tinha comentado com você, né? Eles assim, é o tipo daquela série que eles vão crescendo, porque como é focado bem naquele grupinho de pessoas e naquele ambiente onde eles vivem e tal, você precisa ter uma bagagenzinha mínima para começar a gostar deles, né? Não é algo que a Aham. gente já conhecia, como tipo, você vai ver Star Wars, no primeiro minuto de vídeo, de filme, você já gosta, porque né, você já conhece aquele mundo, você já foi lá. Aqui não, aqui você precisa ser apresentado. Então ele melhora a parte da galera, mas o chamariz principal da série pra mim foi tipo a ambientação, assim, é bem legal, uma série tipo, sabe, roots assim, naquela pegada do Bronx, sabe, é bem bacana nesse sentido. Hum. Eu, como você sabe, gosto muito de musical, então assim, e como você falou, as músicas são impecáveis, assim, o que colocam lá de música é de chorar, sabe? Uhum. E aí começa a entrar uma catarse mais legal ainda entre personagens e as músicas tocadas. Isso também alguns começam a ter uns focos maiores na cantoria, então você percebe ali cantores muito legais, né? Uhum. E a história começa a ficar interessante, começa a mexer com você, assim, você sabe aquele negócio do eu quero ver o próximo? Isso Sim. acontece, assim, não é aquela série que você consegue parar e falar assim, depois eu vejo, né? Ela vai te chamando, porque você, pô, tá uma história tão bacaninha ali, e tem, né, tem o lance amoroso, tem o lance das músicas, e também essa série não é daquelas que precisam da música exatamente para contar a história, assim, né? Elas Aham. introduzem muitas músicas como, tipo, um plano de fundo pra uma cena, sei lá, de dança, entendeu? Então, assim, Sim. teoricamente eles só estão dançando, a história não tá fluindo. E aí eles colocam uma música bem da hora. E é muito bacana, assim, a ambientação em si é fenomenal e, assim, é meio diferente do que a gente está acostumado a ficar vendo, né? Stranger Things também ele entrou numa pegada, assim, de ambientação um pouquinho diferentezinha, assim, e pegou, né? Sim. Mas quando você vê tudo, aí a gente tem uma conversa legal e fala, tipo, as suas opiniões sobre alguns aspectos e sobre outros. É que eu não posso falar muito sobre coisas que eu gostei, que eu vou acabar dando spoiler, né? Ela é spoiler. Ou Aham. tipo, gostei de tal cara naquela tal cena, aquela ali foi, tipo, maravilhoso. Não posso, né? Então você Sim. estraga. Então termina aí e a gente bate um papo depois, viu? Tá certo. Beleza. Tá. Então, beleza. Então, vamos lá.